6h39, muita gente leva anos para descobrir que tem alergia ou intolerância aos componentes do leite. Até a descoberta enfrenta mal-estar, dores, desconforto. O problema é muito comum e está fortalecendo um mercado que aposta em alimentos alternativos para devolver qualidade de vida às pessoas. Pode ler. Era uma vez uma menina que chamava a atenção pela beleza. Revela seu nome. Lábios como a rosa, cabelos como o ébano, pele branca como a neve. Ela tinha um cabelo preto demais, liso demais, que chegava a ser espetado. Branca de Neve. Não, essa é outra história. A Branca de Leite, de Cristiane Nóbrega e ilustrações de Juliana Verlangier. Esse livro é um reconto da Branca de Neve, que eu chamei de A Branca de Leite, e que ela tem alergia a leite, né, a leite de vaca. Aí eu pensei assim, poxa, se na maçã tivesse leite, ao invés de ter o veneno, e ela tivesse um choque anafilático. Aí, a partir disso, eu escrevi a história. E a partir disso, ela conseguiu tornar a alergia ao leite que o Samuel tinha, que é desconhecida por muita gente, algo fácil de entender. Porque a gente não tem informação, muita gente confunde alergia a leite com intolerância à lactose, muita gente acha que é bobagem, que é exagero de mãe. Igual no livro, né? Exatamente. Hoje o Samuel entende que tem coisas que ele não pode comer, mas nessa mesa ele come bem e de tudo um pouco. Chocolate. Quando uma das pessoas é alérgica na família, a rotina inteira muda, né? Inclusive a alimentação. Aqui, por exemplo, não tem nada que tenha leite, ovo, corante, né? E soja. Porque tudo tem que ser preparado, muitas vezes, em casa. E quando a família não tem essa disposição, ainda encontra um lugar que venda, né? Tudo pronto, mas ainda assim é uma dificuldade, né? Que existe, não é? Sim. Encontrar tudo certinho, mas tá com uma cara boa. A Adriana deu uma festa inteirinha só com alimentos sem leite. As pessoas ficaram impressionadas que a palha italiana não tinha leite, que a canjica não tinha leite, que o curau não levava leite. Todo mundo ficou sem entender como, entendeu? Então, para quem não sabe, se eu não te falasse, talvez você nem soubesse. Isso porque o filho dela também nasceu alérgico. E pior, ela demorou para descobrir que para poder amamentar, ela que tinha que fazer uma dieta totalmente sem leite e sem traços de leite, que é o que fica nos materiais mesmo depois de lavados. Tudo que eu tinha de panela, de liquidificador, talheres, eu troquei tudo. Foi aí que a Adriana conheceu um mundo novo e todos esses produtos da loja da Sara. A enfermeira que abriu um negócio pela dificuldade que ela tinha de encontrar alimentos para a filha dela, que também nasceu com alergia. Hoje a loja ela tem um papel social assim, muito importante, porque essas crianças, né, ou as próprias mães que fazem dieta também, elas acabam muitas vezes se sentindo excluídas, né? E agora a Sara resolveu disponibilizar um banquete sem leite. Tem bolo, brigadeiro, pães doces, salgados, até achocolatado de caixinha. Então a gente faz brigadeiros. Em vez de usar o leite de vaca, a gente usa leite de coco, por exemplo, né? Aí a gente faz salgadinhos, enfim, dá para fazer quase de tudo sem leite. E aqui no estúdio, o gastropediatra William Casagrande. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Vamos lá, primeiro tem uma grande diferença que a gente tem que fazer entre intolerância e alergia. Os sintomas são diferentes, muito possivelmente, mas os desdobramentos de uma crise de intolerância e de alergia são completamente diferentes. Né? Exatamente. A alergia, ela normalmente é um desagravo com a proteína do leite, que se chama a maior parte da proteína dividida em 3, geralmente é a caseína. E o organismo identifica essa proteína como estranho e vai contra ela. Já a intolerância é o açúcar do leite. E você não produz a enzima que quebraria esse açúcar. Pois é, mas em termos de gravidade, a alergia é muito mais grave do que a intolerância em geral, né? Porque a intolerância, geralmente o agravo é apenas, a maioria das vezes, no aparelho gastrointestinal. Já a alergia, ela é bem mais ampla e pode ser bem mais grave,
até dando um choque anafilático, por exemplo. Eu já vou com as perguntas dos telespectadores, tem muita pergunta chegando e, claro, muita gente interessada nesse tema. A Eliane da Asa Sul pergunta: qual o sintoma de quem tem problema com a lactose, que aí seria intolerância? Exato. É refluxo? Pode acontecer, mas é mais raro. Normalmente o desconforto é mais abdominal, pode dar náuseas, né? Mas é mais distensão gasosa mesmo, por conta da não metabolização do açúcar, né? Sim. Então a situação pode dar diarreia, né? Pela situação da retenção de água que a não metabolização do açúcar ocorre, e aí a situação fica mais restrita ao aparelho gastrointestinal mesmo, né? E aí, complementando essa pergunta, eu faço uma comparação com a alergia. Quem tem alergia vai demonstrar que tipo de sintoma? Normalmente, os mais variados possíveis, mas principalmente ele pode apresentar sintomas de pele, sim, sintomas gastrointestinais e inchaços, né? Então, e também pode apresentar diarreia, sangramento intestinal e o mais grave situação é o choque anafilático. Certo. A Larice, de Ceilândia: é possível desenvolver a intolerância à lactose mesmo tendo tomado leite diariamente por anos, desde a infância? Exatamente, porque na verdade existe uma certa tolerância por não produzir essa enzima que chama lactase, que quebra a lactose, que é o açúcar do leite. Então, você pode estar tolerando esse açúcar até chegar a um ponto que o organismo não tolere mais e comece a apresentar os sintomas. Existe uma saturação ali do Exato, organismo. até porque existem graus de intolerância, leve, moderada, grave. Então, você pode apresentar, geralmente o que ocorre é na fase adulta mesmo, os sintomas. Eu furei a fila aqui, já fiz a pergunta da Natália de Ceilândia, queria saber como perceber a alergia ao leite. Então, eu agradeço a pergunta dela, que está na tela, inclusive, mas já respondeu, tem que observar. Pode ter reação na pele também, né? Também na pele. Pode ter são inchaços, urticárias, que é aquelas vermelhidões, né, que normalmente aparecem. A Luciana Godoy, de Águas Claras: leite com 0 lactose faz mal ao organismo das crianças? Não, na verdade, o leite sem lactose, eles colocam exatamente essa enzima que quebra o açúcar e fica viável para quem tem intolerância. Então, o leite 0 lactose é específico para quem tem intolerância à lactose. Driele Rodrigues, de Valparaíso: como saber se sou alérgica à lactose, ou ao leite, na verdade, né? Tem algum exame específico que não seja caro? Boa pergunta. Boa pergunta. Na verdade, assim, um bom profissional de saúde sempre é o que é o mais indicado. Muitas vezes é possível fazer um diagnóstico exclusivamente clínico, a maioria deles é um diagnóstico clínico, mas hoje em dia existem exames viáveis que não são tão caros. Marinês Aguiar: tenho gases quando como alguma alimentação feita com leite, é intolerância? Pode ser. Pode ser, né? Oriento a procurar um profissional da área. Claro, até para fazer uma observação mais específica, exatamente, né? Júlia Nardelli: a mesma família pode ter um bebê alérgico e outro não? Sim, até porque existe um percentual, como todas as doenças, de que você pode ter um filho alérgico e outro não, até porque nada é 100%, né? Então, é uma probabilidade. O antecedente genético, ele reforça essa possibilidade de ter uma outra criança alérgica, mas não significa que vá ter. E assim como a intolerância, a alergia pode surgir depois de bastante tempo, né? Ou não? Quem é alérgico nasce alérgico. Na verdade, assim, o aparecimento das alergias, felizmente, ela é até os 5 anos. Mas pode aparecer posteriormente. E quando aparece mais tardiamente, infelizmente, provavelmente vai acompanhar ele o resto da vida. Pois é, Dina Amorim: por que depois dos 60 anos passei a ter intolerância à lactose? Exatamente pela mesma situação que a gente já tinha comentado, é que, na verdade, ela provavelmente sempre foi intolerante, ela não produzia a enzima, né, específica que quebra a lactose e o organismo dela simplesmente não tolerou mais e passou a apresentar os sintomas. 2 perguntas importantes aqui, da Yara de Taguatinga: antigamente não se ouvia falar tanto em intolerância. Isso pode estar associado à quantidade de elementos químicos no produto? Na verdade, não é bem assim. Acho que é um conjunto de situações, porque também não se tinha profissionais especializados na área, né? O alimento, de fato, modificou muito, mas sobre a composição dos alimentos é difícil a gente direcionar. Isso, né? Exatamente. Sara Mota, para a gente fechar, do Jardins Mangueiral: meu filho é alérgico à proteína do leite, posso ir acrescentando aos poucos esse alimento? Na verdade, existe um momento correto de se introduzir. A partir do momento que você tem um tempo de exclusão,
dentro do acompanhamento especializado. E a partir do momento que você identifica que essa criança, com esse paciente, não apresenta mais os sintomas, você faz uma introdução gradativa. Aí vai acompanhando. Exatamente a reação. Observa, né? Ver se está tolerando ou não aquela substância, né, e não tem mais reação. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos e até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Até a próxima.